Ok, boa tarde a todos, bem-vindo a mais uma sessão da Petro Angola, do Petro Talks Live. Hoje temos como um convidado especial o Mário Destre, que é um consultor brasileiro muito conhecido no Brasil. Mauro, é um prazer receber você aqui no nosso fórum da Petro Angola. É um prazer ter mais um brasileiro aqui. Nós já tivemos o Alexandre Skerman, que foi o homem que deu a abertura desses fóruns online. E é uma honra receber-te aqui, principalmente pelo teu percurso e o papel que tu tens desempenhado no Brasil. A Petro Angola é uma empresa de consultoria que é especializada em petróleo e gás, e nós somos os detentores do primeiro e único website africano especializado em petróleo e gás e energias renováveis. Uma das nossas funções é promover o conteúdo local e também fazer o marketing daquilo que é a atividade petrolífera em Angola e no resto dos países africanos. Nós acompanhamos também o Brasil. O Brasil é um país irmão, nós temos várias coisas em comum. Angola e o Brasil partilham várias coisas, desde cultural, também a atividade petrolífera. Nós já tivemos a Petrobras cá em Angola e muita gente da Angola estuda no Brasil. Então, é uma oportunidade imensa para nós estarmos aqui a partilhar várias questões, principalmente aquelas que estão ligadas à indústria petrolífera e especificamente naquilo que é o abandono das instalações petrolíferas ou descomissionamento, como é mais usado no Brasil. E gostaria de passar agora a palavra para si, para fazer uma apresentação breve. Tens aí 2 a 3 minutos para falar sobre ti. E, mais uma vez, bem-vindo ao nosso fórum. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer a oportunidade de a gente estar conversando com pessoas do Brasil, com pessoas de Angola, né? Como você disse mesmo, esse país irmão com que nós já tivemos tanta interação, né, e tanto troca de sabedorias, assim, eu espero que continue. Eu tive o prazer, né, cheguei a comentar com você, acho que numa das primeiras conversas que nós tivemos via LinkedIn, em uma das aulas que eu ministro lá na UFRJ, de ter 3 angolanos. E na segunda aula, mais 3 angolanos também, lá no MBA de Petróleo e Gás na UFRJ. Então, você vê que esse intercâmbio é um intercâmbio firme, que continua e tem tudo para ser duradouro. Bom, meu nome é Mauro Destre, né? Para quem não me conhece, está vendo que tem muita gente aqui que realmente deve me conhecer. Eu trabalho na Bacia de Campos, eu estou na atividade de óleo e gás já há 45 anos, que eu trabalho na atividade de óleo e gás. Por 30 anos eu trabalhei na Petrobras, onde eu comecei como gerente de projetos, primeiro projetos que a gente chama de adensamento de malha, são projetos de poços, plantas e etc., Depois passei para grandes projetos, que são projetos de constituição e instalação de novas unidades de produção, plataformas, enfim, todo o sistema produtivo. Depois eu gerenciei também a plano diretor da Bacia de Campos, já isso lá nos anos de 2009, 2008, com a função de rever toda a malha de escoamento da Bacia de Campos, que foi um grande desafio. De lá saíram vários projetos que hoje estão instalados. Depois eu fui gerenciar ativo de produção, gerenciei o ativo Norte e Nordeste na Bacia de Campos, eram 14 plataformas, então eu gerenciei ativos na Bacia de Campos, depois fui gerenciar o ativo de Urucu, em Manaus, aí na Floresta Amazônica, uma oportunidade riquíssima, realmente, um aprendizado fantástico, inclusive, para mim é tristeza, mas felicidade que com isso deve ter uma continuidade da produção. Eu soube que a Petrobras está vendendo esses campos. Eles entraram em teaser na semana passada, então estão à venda, todos os campos de Manaus. Depois fui trabalhar no Rio Grande do Norte, iniciando ativo mar. Aí, finalmente, eu retornei para a Bacia de Campos, onde eu fui gerenciar, já, de novo, a parte de projetos, mas agora com foco em projeto de descomissionamentos. A gente estava iniciando um processo de análise de descomissionamentos, e foi onde nós identificamos, inclusive, algumas lacunas nas resoluções. A própria resolução, na verdade, eram 4 resoluções, né, que cuidavam do descomissionamento das resoluções da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, né, que era a 25 e a 26, a 27 e a 25 de 2006, a 27 e a 28 de 2006, os números às vezes falam, e a 208 de 2014, e todas essas foram reformuladas e geraram a nova resolução de descomissionamento que hoje está em vigor no Brasil, que é 817. E, finalmente, em julho de 2017, eu achei que estava na hora de descansar, foi onde eu me aposentei, e tudo que eu não fiz até agora foi descansar.
Continuaram as aulas, continuaram as palestras, as consultorias. Hoje eu sou consultor de óleo e gás, né? Tanto na área de comissionamento como na área de aquisição de ativos, gestão de ativos. E agora estou aqui para conversar com você e vermos o que a gente pode fazer, o que a gente pode identificar em termos de oportunidades conjuntas Brasil-Angola. Eu costumo dizer para os meus alunos que aluno que tem identidade hoje em dia, ele está fadado ao fracasso. Aluno hoje em dia, ou qualquer jovem de qualquer idade, tem que ter passaporte, porque só a identidade hoje não resolve mais a vida de ninguém. Olha, com certeza. E mais uma vez nós temos vindo a falar sobre o setor petrolífero nos dois países já há mais ou menos um mês e tem muita coisa que nós olhamos, que nós podemos trabalhar juntos, tanto um país como o outro, podemos receber tanto a experiência do Brasil e Angola. A nossa indústria tem algumas semelhanças, desde o início da fase de exploração, da descoberta dos primeiros campos e até os modelos regulatórios do setor. Hoje, Angola também tem uma Agência Nacional de Petróleos, conforme o Brasil tem. Também já teve uma empresa nacional de petróleos, como a Petrobras, que teve o monopólio do setor e agora também já não tem. Então, nós temos muitas semelhanças e muito aprendizado ao longo desse tempo. Pronto, eu não tenho, deixa-me apresentar, porque também tem muita gente que não me conhece, tem pessoal do Brasil que não conhece ainda. Eu não tenho 45 anos de experiência, é claro, mas eu tenho 11 e esses 11 foram repartidos entre Canadá, Angola e Estados Unidos. Aqui em Angola trabalhei no Bloco 15, uma plataforma da Exxon, na área de operações petrolíferas e também trabalhei para o Ministério das Finanças, na área de tributação do petróleo e gás. E fundamos a PetroAngola, que é uma empresa de consultoria que é especializada em petróleo e gás. Nós temos um lado de consultoria e temos o outro lado que é para a promoção do conteúdo local. Bem, gostaria de falar aos nossos convidados. Nós temos duas zonas, temos convidados do Zoom e temos no Facebook, então temos dois chats e podem deixar as perguntas, qualquer questão, qualquer sugestão, deixam no chat e nós vamos poder ler todas as questões e perguntas. É claro que o Mauro está aqui para responder muitas questões. Para fazer o warm-up, Mauro, cá em Angola, nós já tivemos a Petrobras durante um período e infelizmente a Petrobras saiu do país, mas como nós falamos, há muitas oportunidades aqui em Angola e eu principalmente gostaria de ter a Petrobras cá de volta por causa da questão do pré-sal. A Angola também já experienciou o pré-sal, infelizmente não foi para desenvolvimento, mas houve descoberta do pré-sal cá em Angola. Mas como é que tu vês essa questão de Angola, dois países irmãos, Angola e Brasil, com línguas semelhantes, em que há um fluxo de pessoas e bens elevado entre dois países, mas que na atividade petrolífera, infelizmente, a Petrobras não está cá no nosso país. Como é que tu vês essa questão? Eu acho que a gente precisa fazer um breve histórico, né? Retornar um pouquinho. Como você disse, né, desde 1997, depois foi instituída a ANP em 96, 97 a nova lei do petróleo, 9478, e isso tirou o monopólio da Petrobras. Mas mais importante do que retirar o monopólio da Petrobras foi a instituição dos leilões, né? Dos leilões das concessões. Esse leilão das concessões, que até então a Petrobras arrebatava tudo, ele teve uma mudança bastante significativa a partir de 2016. Então, a primeira coisa que aconteceu foi a implementação do modelo de oferta permanente, onde os blocos, né, estão lá em oferta permanente, qualquer operadora, sem necessidade de um leilão, pode ir lá e adquirir. E o que acontece nesse modelo? Pra você ter uma ideia, foram oferecidos 273 blocos, foram arrematados 33 deles, os bônus, só com esses blocos da oferta permanente, que normalmente são blocos menores em campos maduros, chegamos a 15,3 bilhões, o investimento mínimo na casa dos 310 milhões, e o mais importante que isso, foram 10 operadoras diferentes que arrebataram, e melhor ainda, 9 delas nacionais. E sim, enfim, esse incentivo realmente trouxe eu diria para você, um fruto bastante interessante. Nós tivemos o Wave de conteúdo local também, nessa mesma linha.
ainda no intuito do governo brasileiro, fomentado pela ANP, né, de motivar operadoras independentes a vir para o Brasil. Lembrando, a Petrobras ela começou a se concentrar mais no pré-sal, e eu já conto essa história. Mas no intuito também de motivar empresas independentes, de motivar a própria Petrobras e continuar investindo nos seus campos maduros e marginais, foi criada uma resolução, a 749, e essa resolução ela diz o seguinte, que ela serve tanto para a terra e para a mar, como uma redução de royalties bastante expressiva da casa. Hoje os royalties no Brasil são de 10%, essa redução seria de 5%. Então, ela diz o seguinte, que os investimentos complementares, né, que são feitos em campos maduros ou marginais para aumentar esse fator de recuperação, ele tem uma redução de royalty de no mínimo 5%, que é uma novidade e também é bem recente. Tá? E outra coisa que foi publicada 2 dias atrás, tá? No dia 30, saiu uma resolução do Conselho Nacional de Política Energética, do CNPE, a resolução número 4 de 2020, que, entre outras coisas, também estabelece redução de royalties para pequenas e médias empresas. Ainda dentro dessa pandemia, mas eu vou voltar, daqui a pouco eu volto aqui. Então, voltando na Petrobras, por que a Petrobras saiu de Angola? Então, vamos lembrar o seguinte, a Petrobras teve, Patrício, o que eu chamo de distrações. São distrações, é a maneira como que eu encontrei a melhor forma de dizer. A primeira distração dela, Patrícia, foi em 2006. E o que aconteceu em 2006? Em 2006, a Petrobras descobre o pré-sal. E a grande distração do pré-sal foi que ela fez um poço que levou 360 dias e que custou R$ 1 bilhão. Qual empresa estrangeira, qual empresa que não fosse uma estatal faria um poço desse? Nenhuma. Então, ela se distraiu com esse poço. E logo depois que ela se distraiu desse poço, que ela descobriu o pré-sal, só para você ter uma ideia de como a tecnologia evoluiu de 2007 para cá, como se aprendeu, até em 2013 já estava assim. Hoje, um poço do pré-sal, a gente faz um poço com 60 dias, 75 dias, no máximo, 60 milhões de dólares. Você vê a diferença de aprendizado. A segunda grande distração da Petrobras aconteceu em 2008. Você está há 11 anos, então em 2008 você ainda estava chegando. Em 2008 foi a primeira grande queda do Brent, você se lembra disso? Essa primeira queda do Brent também criou uma distração absurda. Nós saímos de Brent de 126 para 18. Foi uma loucura também que aconteceu naquela época. A terceira grande distração da Petrobras, e essas distrações estão distanciando a Petrobras de campos maduros, estão aproximando do pré-sal e distanciando de campos maduros. Foi o acidente de Macondo em 2010. O que aconteceu após o acidente de Macondo em 2010? Todas as agências reguladoras, insufladas pela sociedade civil organizada, por toda a comunidade, tinham que descobrir uma maneira de que aquilo não acontecesse mais. Elas se internaram no Golfo do México, em UK, e saíram de lá com uma nova visão sobre como uma agência deve regular a atividade de produção de óleo e gás. Você tem ideia, eu gerenciava uma plataforma e um determinado órgão regulador embarcou e fez as auditorias de segurança. Né? Isso ele fez em fevereiro de 2010. Ele desembarcou com 5 não conformidades. 5 não conformidades de uma plataforma de 40 anos. Esses caras voltaram lá 6 meses depois, desembarcaram com 138 não conformidades. Veio, então, mais uma distração. Que distração era essa? Nós tínhamos 34 plataformas, algo em torno de, em média, 30 anos, algumas com 25, outras com 50 anos, e que precisavam ser manutenidas. Então, houve o que a gente chama de uma inversão orçamentária. Essa inversão orçamentária sutil tirou o dinheiro que seria de investimento de novos poços, e esse dinheiro de investimento em novos poços em campos maduros trouxe para quê? Para que a gente fizesse a manutenção nessas meninas experientes que produziam na bacia de campo, em campos maduros. Veio uma outra onda de distração. A gente não conseguiria, Patrício, dar conta da manutenção de todas essas plataformas somente com aquelas 30 vaguinhas, 40 vagas de caldeireiro, soldador, que precisa para fazer a manutenção dos estáticos e dinâmicos de uma plataforma. Estrutura. O que aconteceu? Tivemos que contratar o UMS, Unidade de Manutenção e Segurança.
Unidade de Manutenção e Segurança, para quem não conhece, por exemplo, é uma plataforma com 500 vagas que encosta do lado de uma plataforma que está produzindo, lança uma ponte, que a gente chama de gangway, e todo dia descem 500 pessoas dessa OMS, 7 horas da manhã, trabalho fazendo a manutenção da plataforma de produção e 7 horas da noite voltam. Isso é uma fortuna. Essa fortuna foi necessária para você poder continuar, pelo menos, produzindo aquele mínimo que tinha nos campos maduros. Chega 2014, uma outra grande distração. Na verdade, foram duas grandes distrações. Primeiro, a queda do Brent. Brent, de novo, que já estava na casa do 100, tinha se recuperado em 2008, cai de novo a incríveis 18. Essa queda do Brent se somou a um processo que a gente chamou de Lava Jato, uma operação chamada Lava Jato no Brasil, que descobriu alguns tipos de corrupção na área da Petrobras e que tirou totalmente a Petrobras. Foi a primeira vez que a Petrobras começou a mostrar prejuízos em seu balanço. Aí veio mais uma distração. Essa outra distração foi a seguinte. A ANP, então, a Agência Nacional de Petróleo, conversando com a Petrobras, perguntou o seguinte: ok, nós não estamos investindo na bacia de Campos. Você quer continuar ou não quer continuar? O que a gente pode fazer? Então, a Petrobras desiste de trabalhar em campos maduros, cria os seus processos de desinvestimentos, nós chamamos de teasers, a partir de 2018, que foi o Ártico 1, o Ártico 2, o Protase, o Pantera. E esses teasers começam, então, a vender ainda bem, porque eu vou fazer um parênteses e vou voltar. Todas essas plataformas, esses campos, são o que a gente chama do bid zero. O primeiro leilão, que foi em 1997. Esse bid zero dava o direito de concessão para a Petrobras, daquela que naquele momento, em 97, escolheu ficar operando, dava o direito de concessão por 27 anos. Significa o seguinte, Patrícia, se nada fosse feito pela Petrobras, daqui a 5 anos ela teria que descomissionar as suas 34 plataformas e os seus 86 campos. Estava caminhando para isso, até que a ANP, então, conversa com a Petrobras e faz desinvestimentos. Ainda bem, esse desinvestimento trouxe operadoras como a Perenco, que você conhece, está em Gana, trouxe operadores como a Tridente, que já adquiriram campos maduros no mar, em águas rasas, que é a expertise deles, e houve uma série de outras operadoras que começaram a adquirir campos onshore. O que aconteceu? Essas operadoras estão pedindo extensão de vida útil, nós já teremos campos, então, produzindo até 42, 44, o que teria que ser descomissionado em 2025. E a Petrobras, cada vez mais, respondendo a sua pergunta agora objetivamente, se afasta de campos maduros. Mas é muito simples, vamos analisar. Ela produz, hoje a Petrobras, em termos de barril de óleo equivalente, vou falar só de petróleo, produz em torno de 3 bi 100, ok? 60% disso está no pré-sal, tendendo a 70% já agora, nos próximos meses. 60%. Sabe com quantos poços? Algo em torno de 170 poços. Os outros 40%, ela precisa de mais de 1.000 poços para produzir. E poços com mais de 25, de mais de 30 anos, que precisam de inspeção com barcos, cuja diária de barco 240, 200 mil dólares, precisa de manutenção, intervenção com sonda, que são poços em águas rasas, ou até mesmo terrestres. Então, fica simples de você entender o porquê dessa preferência da Petrobras por áreas do pré-sal e que ela já tem inúmeras áreas que ela precisa desenvolver exploração ainda e que ainda virá no leilão 17. Não sei se eu te respondi dando tanta volta, mas se precisava conhecer um pouco dessa história. Não, olha, foi uma maravilha e por acaso uma das questões que o Brasil traz de novo no setor petrolífero global é a questão do pré-sal. O pré-sal, tu levantaste a questão dos poços a serem feitos a 60 milhões de dólares, tem a 60 milhões, tu tens a questão de, por exemplo, para produzir mais de 2 milhões de barris, tu tens cerca de 100 e alguns poucos poços, e também tem a questão de ser uma tecnologia, a evolução da tecnologia do pré-sal em muito curto espaço de tempo. Isso aqui foi uma coisa que é um marco na indústria petrolífera global, daí que a Petrobras tem sempre uma palavra a dizer e não é à toa que está entre as 10 maiores empresas petrolíferas do mundo. Isso é muito importante. Nós temos aqui duas questões, por exemplo, no lado da Angola e no lado do Brasil, vocês abriram o mercado do petróleo, a licitação para empresas estrangeiras
muito recentemente, enquanto que Angola começou com empresas estrangeiras. Nós fizemos o contrário. O que nós fizemos é a indústria começou com empresas estrangeiras e agora queremos fazer o shift com empresas nacionais. E, por exemplo, cá em Angola, nós temos simplesmente 2 empresas angolanas que exploram petróleo. A primeira é a Sonangol, que é como a Petrobras, é a Companhia Petrolífera Nacional, e temos uma outra, que é a Somoil, que tem uma produção igual ou inferior a 5.000 barris de petróleo dia. Enquanto que no Brasil vocês têm muitas outras empresas, tem a PetroRio, tem outras empresas que produzem petróleo, e aqui em Angola, por exemplo, enquanto que a Petrobras tem o maior bolo da produção petrolífera, né, do globo total da produção, cá em Angola, a Sonangol tem mais ou menos equivalente a 2% da produção. Já vê como é que nós podemos comparar 2% com 60% da produção total. Então, eu acho que nesses pontos nós temos muito que trabalhar e caminhar, principalmente naquilo que é a inserção de pequenas e médias empresas no setor petrolífero. Por exemplo, cá em Angola, o nosso setor é dominado pelas médias, né? As empresas grandes, Exxon, Total, BP, INAI, e não temos pequenas e médias empresas. No entanto, hoje já é uma discussão que está na mesa e que vai se fazer atrações para incluir essas empresas cá. Também, nós temos a produção excessivamente offshore, okay? Cerca de 99% da nossa produção é feita offshore, e agora em 2020 vai se fazer as primeiras licitações de blocos onshore. Também vai ser aqui uma janela de oportunidades e penso que as empresas petrolíferas brasileiras, pequenas e médias, que estão interessadas, têm experiência no onshore, são muito bem-vindas cá em Angola. Mas pronto, essas questões nós vamos arranjar um dia para nós falarmos mais propriamente dessa temática da capacidade exploratória dos 2 países, mas nós temos basicamente cerca de 36 minutos para falarmos do tema que nos trouxe cá, que é o descomissionamento das instalações petrolíferas, que é uma questão que, por exemplo, no Brasil, vocês estão muito mais avançados. Nós, em Angola, criamos a legislação apenas em 2018, estamos a falar 1 ano e meio para cá, vamos falar, ou 2 anos, e é uma questão nova cá em Angola, né? Antes não tinha uma lei que falava de descomissionamento. E também a nossa atividade petrolífera, nós começamos a produzir em 1950, mas efetivamente ainda não tivemos atividades de abandono, ou seja, não aconteceu, ou pelo menos, ou-se dizer de um único abandono, que não foi, pronto, não tinha uma legislação e não foi feito da melhor forma possível, mas hoje nós já temos uma lei, esperamos que, por exemplo, nós já temos campos que produzem há 30 anos, 25 anos, outros que produzem já 50, por exemplo, no Bloco Zero já produzem há uns bons anos, que de volta e meia já vamos começar a ter atividade de abandono. Daí que nós trouxemos essa questão hoje na mesa, porque é uma questão que está também a ser muito debatida cá em Angola e queremos não mais e nada menos ouvir de alguém que tem experiência, que é especialista em descomissionamento, principalmente no mercado como o brasileiro, para nos falar sobre esse assunto. E eu gostaria que tu começasses mesmo a definir o que é o descomissionamento. O que é isso de abandono de instalações petrolíferas, né? Nós temos aqui pessoas de todos os níveis, né? Temos aqui pessoas de todos os níveis, mas nunca é demais falar daquilo que é básico para chegarmos ao topo. Eu vou, se você me permite, só um parênteses anterior, você falou do sucesso, né, dessas licitações, só para você ter uma ideia, e todos que estão nos ouvindo, né, de 2017 para cá, nós tivemos 9 rodadas de licitações. Nessas 9 rodadas de licitações, Patrício, teve a sessão, né, que a gente chama vendidos, mas a sessão de 72 blocos, 72 blocos exploratórios, que equivale aqui no país a uma área de quase 90 mil quilômetros quadrados. Para você ter uma ideia, isso é Portugal, equivale à extensão de Portugal. Nos leilões de 2017, a evolução, para você ter ideia da evolução, foram 10 bi arrecadados. Em 2018, 18 bi reais. Em 2019, 80 bilhões. Ao todo, nesses últimos, então, 3 anos, Patrício, nós tivemos 108 bilhões de reais arrecadados com essas áreas exploratórias. Então, para você ter uma ideia de como o Brasil mudou nos últimos 4 anos em termos de
de leilões. Partindo para a tua pergunta, né, que é... Olha, antes de partir para a pergunta, levantaste aqui um ponto que é importante e nós devemos referir aqui. Primeiro tem aqui um comentário do Renato Azevedo, que diz que um poço do pré-sal pode produzir até 40 mil barris de petróleo dia. Também um dos ganhos do pré-sal é que, por exemplo, os poços do pré-sal produzem mais do que os poços convencionais, e eu gostaria de um dia podermos falar mais sobre essa questão. Mas tocaste num ponto importante, que é a capacidade exploratória dos dois países. Nós, em Angola, desde 2008 que a nossa produção tem caído, okay? Eu já falei sobre isso contigo, nós perdemos cerca de mais ou menos 700 mil barris de petróleo dia, desde 2008 para 2020. Nós atingimos uma produção de 2 milhões de barris de petróleo dia em 2008, e hoje a nossa produção está em média de 1.270.000 barris de petróleo dia. E a causa, eu sei que é a questão que vais perguntar, é a falta de atividade exploratória. Nós ficamos cerca de 10 anos sem fazer atividade exploratória. Por exemplo, em 2017 não foi perfurado nenhum único poço cá em Angola, só para tu veres o momento em que nós estamos. E nós lançamos o ano 2020, que era para fazer o renascimento da exploração petrolífera, mas infelizmente com essa questão da Covid, como tu podes entender, dificilmente nós vamos conseguir alavancar a exploração. Já tínhamos algumas sondas a fazerem perfurações, mas por causa dessa questão da mobilidade e o risco de contágio, muitas plataformas tiveram que parar. E eu sei que também o mesmo, nós temos acompanhado a indústria petrolífera do Brasil. O Brasil também almejava aumentar cerca de 500 mil barris de petróleo esse ano, mas eu acho que estamos também no mesmo buraco, se eu posso assim dizer, por causa da questão da Covid, não vamos conseguir avançar. Pronto, isso é só para ver mais ou menos o nível de produção que Angola tem, que Angola perdeu, e como é que nós podemos depois internamente discutir questões exploratórias que podem ajudar no melhoramento e no avanço da exploração angolana. Como nós sabemos, aqui em Angola, as receitas petrolíferas são o coração da economia angolana. Nós somos um país petrodependente, dependemos muito da receita petrolífera, e em momentos de baixa produção e também de baixo preço do petróleo, podes imaginar como é que nós estamos aqui todos apertados, né? Então, isso foi só um warm-up, e vamos já passar para a definição do descomissionamento, que é o que mais interessa aqui hoje. Então, vamos lá. Bom, nessa mesma linha de fomentar negócios, cabe a gente dizer o seguinte: nós tínhamos 4 resoluções, uma específica sobre descomissionamento no Brasil, e era de 2006. Nós tínhamos mais 2 que tratavam da alienação e reversão de bens. E nós tínhamos uma 4ª, então, que regulava a devolução de áreas. Então, quando essa nova resolução ela começou a ser escrita, a primeira grande vantagem dessa resolução, que ela hoje foi escrita, eu costumo chamar pela Tríplice Coroa. E quem é a Tríplice Coroa? Foi escrita pela Marinha, que tem os seus regulamentos próprios para descomissionamento, pelo IBAMA, que é a parte ambiental do Brasil, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, e pela própria ANP. Então, com isso, unificou-se, né, exigências, padrões, e o que antigamente a gente precisava entregar um plano de descomissionamento para o IBAMA, que a gente chamava de PD, e um plano de descomissionamento de instalações, que era o PDI, para a ANP, e esse PDI é que era recepcionado para a Marinha, para você ter uma ideia de como funcionava a burocracia para cá. Hoje nós só precisamos ter um único documento, que é o PDI. Essa resolução, ela trouxe, junto com ela, no seu rastro, ela trouxe bastante forte também o que nós chamamos de a justificativa, porque para descomissionar. Essa resolução ela veio ao encontro do anseio que tem o Brasil de que é aumentar o seu fator de recuperação final. Hoje, se nada for feito, os nossos campos de petróleo na bacia de Campos, por exemplo, eles podem chegar no máximo 21% a 22% de fator de recuperação final, ao passo que a média mundial é de 35%. Então, agora, para ser descomissionado, para ter um bem descomissionado no mar, é preciso que se preencha a primeira evolução. A primeira evolução foi o PDI, o Plano
né, de descomissionamento de instalações, agora feito e aceito pela Tríplice Coroa, Marinha, IBAMA, ANP. O segundo grande avanço dessa resolução é o EJD, Estudo de Justificativa de Descomissionamento. O EJD é como se ele fosse um grande EVTE, Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica, daquele campo, provando que ele é antieconômico. Então, você tem que, desde intervenções em poços, novas tecnologias, preços mais baratos, você consegue encontrar de sondas, mudança de método de elevação, se você está com gas lift, não é melhor você botar uma bomba, enfim. Tratamento de topside, em vez de você exportar para o FPSO, será que não tem um duto? Você tem que estudar muito aquele campo e você provar que aquele campo ele é antieconômico. Aí vem a terceira grande evolução. Se você provou que para a sua empresa aquele campo ele é antieconômico, a ANP, faltando 2 anos para descomissionar, na hora que está se aprovando o PDI executivo, ela coloca aquele campo, manda aquele campo para oferta permanente. Isso é um grande avanço, é uma grande mudança. Então, outras empresas menores, como está acontecendo, graças a Deus, você falou em empresas aí na Angola, nós hoje temos em torno de 35 operadores no Brasil produzindo, já produzindo. Porque até brasileiras, então... todas elas brasileiras? Não. E nós temos as grandes majors, as IOCs, né? Temos algumas menores, como a Perenco, como a Tridente, que estão chegando agora, tá? E temos muitas brasileiras também. Em torno de 18, 17 a 18 aí são brasileiras, nacionais. E empresas que até então, por exemplo, nós temos uma empresa que até recentemente era uma empresa de construção civil, construía shopping center, só tem a ideia. Comprou um campo pequeno, óbvio, para aprender, mas está lá. Mas está lá, sim. Né? E vai aprender com aquele campo pequeno, daqui a pouco está entrando nos outros bids que tem aqui. Então, o EJD foi uma grande evolução. E o terceiro grande documento, que também é uma evolução assim, em termos do que tem que se mostrar, é o RDI, que é o relatório final do descomissionamento daquelas instalações. Então, como é que funciona? Como é que funcionaria? Nós vamos dividir entre fixas e móveis, tá bom? Fixas. Mas primeiro a definição de descomissionamento. Essa aqui é a base. É isso que eu vou fazer agora. Então, em primeiro lugar, o descomissionamento de instalações, tá? Vou separando de novo entre fixas e móveis. As fixas são aquelas encravadas no solo, né? Como um edifício. E as móveis são esse FPSO aí atrás de você, essa SS aí atrás de você, qualquer uma que eu consiga jogar a cabresteira, né? Por um rebocador, puxar e tirar da locação. A definição técnica de descomissionamento é uma coisa que pode sair da cabeça de qualquer um. Eu vou explicar o que é o descomissionamento. O descomissionamento ele se dá no momento em que uma instalação ou ela chega ao fim da vida útil dos seus equipamentos, e não é possível mais se fazer uma extensão de vida útil daqueles equipamentos, por exemplo, a plataforma, por exemplo, linhas e, por exemplo, os próprios poços. Não é mais econômico eu fazer a recuperação desses equipamentos. Um segundo momento do descomissionamento que eu chamo que ele é híbrido. Por que ele é híbrido? É onde eu descomissiono as instalações, mas eu revitalizo o campo, trazendo equipamentos novos com nova tecnologia. Nós temos um exemplo prático disso, que é o descomissionamento de Marlim. Um campo de Marlim, que era um campo altamente explosivo, chegou a quase 600 mil barris dia, e que hoje nós vamos tirar 9 plataformas e vamos colocar 2 FPSOs. Então, ele é um descomissionamento de 9 plataformas, que já não tem mais condição de ser recuperada, revitalizando o campo, colocando 2 novas unidades. O terceiro fator é falta de economicidade. Quando é que se dá a falta de economicidade? É quando os valores necessários para eu recuperar a integridade de plataformas, linhas, dutos ou poços, somados, né, a BSW, ou o fator de explotação daquele campo, que não permite mais ter uma recuperação melhor para aquele campo, isso tudo no EVTE chega à falta de economicidade e você, então, é obrigado, lembrando de novo, é obrigado, em função dos custos daquela operadora, você pede para descomissionar aquele campo para a ANP, que vai entrar em oferta permanente, como já expliquei, e oferecer para uma outra operadora.
Existe um terceiro momento também que pode acontecer, graças a Deus não aconteceu no Brasil e não vai acontecer, mas que já aconteceu em outros lugares do mundo, que são os acidentes naturais. Furacão, né? Os naturais. Existe um quarto momento, que são aqueles acidentes por sinistro, abalroamento nas pernas de uma plataforma, por exemplo, como já aconteceu, um rebocador entrar dentro de uma perna da plataforma e não teve como mantê-la por lá, uma explosão, como aconteceu, infelizmente, eu não vou nem tocar no assunto, porque eu tinha vários amigos lá, que foi a P-36, ou a plataforma de Macondo, e você também tem que descomissionar aquele campo. Então, descomissionar pelo amor de Deus, pessoal, não é... Eu ouço muita gente boa falar, isso me dá até arrepios, que não é engenharia reversa. Descomissionar trata de um movimento de engenharia que você vai fazer para retirar ou não, a depender de como os órgãos reguladores vão receber aqui teu pedido para descomissionar, tá certo? Ou não, equipamentos de fundo e topside, e o abandono de poços. E por que eu disse que não podemos chamar de engenharia? Porque eu não gosto de chamar de engenharia reversa. Porque, primeiro, hoje, quando eu lancei um duto e o campo era um greenfield, Patrício, virgem, não tinha nada ali embaixo, o duto estava direitinho no seu leito, né? Se eu fosse descomissionar depois, eu vinha só recolhendo. Só que hoje, a bacia de Campos, como vários outros lugares, é uma grande macarronada. Não há como você fazer uma reversa daquilo que você lançou. Você tem que estudar, você terá cortes para fazer, porque tem linha produzindo em cima de linha que não está mais produzindo e vice-versa. Você terá cortes para fazer daquilo. O método de recolher já não será mais, né? Um X-ray, por exemplo, um L-ray, você vai ter que cortar, botar em cesta para trazer. Os manifolds, equipamentos submarinos, já estão totalmente desgastados. O olhar, o que antes você içou para lançar, hoje, se você tentar subir para aquele olhar, vai despencar, você vai precisar ter cálculos estruturais. As plataformas onde a gente colocou os módulos muito bem colocadinhos, existe até algumas que você consegue, mas algumas estão no estado de integridade tal que você vai ter que cortar lá em cima para tirar. Então, descomissionar não é uma engenharia reversa. Em alguns casos até dá para chamar, mas no todo não é isso. Não sei se eu expliquei, mas era isso. Mauro, diz-me só uma coisa. Nós, por exemplo, cá em Angola, a produção é 99% feita offshore, águas profundas e ultraprofundas, e são feitas por FPSOs como essa que está aí. Eu, por exemplo, trabalhei nessa que está aí atrás, e normalmente são esses sistemas que nós temos cá montados. Nós não temos oleodutos circulando pelo mar que enviam a produção para a terra ou depois para uma refinaria. O que nós temos é fazer o offloading, né, que sai da FPSO, pega para o navio tanker e vai logo para a exportação. Nós, basicamente, 98% do petróleo que é produzido em Angola é exportado para o resto do mundo. Acho que tu falaste muito bem da conexão, interconexão entre os dutos. A vossa produção aí é feita em plataformas e depois é mandada para onshore, para a terra, ou vocês também têm muito uso de FPSOs aí? Não, nós temos offload FPSO. O campo de Marlim, por exemplo, que eu citei, ele é todo offload. Os campos de pré-sal são todo offload. A malha dutoviária no Brasil, eles chamam de malha dutoviária, tá? De águas rasas para o mar, para a terra. Na Bacia de Campos, por exemplo, tem também uma parte do Rio Grande do Norte, Ceará, tá? Que vai para a terra também. Mas a malha dutoviária nossa, hoje, basicamente, ela se restringe a 2 saídas de enxova, que é óleo e gás saída de enxova da plataforma de enxova para o ponto A, que a gente chama aqui em Cabiúnas, aqui em Macaé, e outro saindo de garopa. E essa malha dutoviária, hoje, ela é toda ela da Petrobras. Era, porque a Petrobras já começou a vender, e hoje ela vai ficar toda na mão de independente, porque ela está vendendo o Polo Pargo, que é dutoviário, que desemboca para a garopa, vendeu o Polo Pampa, o Polo Enxova, que sai por enxova, e logo, logo vai vender o próprio Polo Garopa, que vai sair por garopa. Então, é malha dutoviária. Agora, nós temos offload, Marlim, Albacora, Marlim Leste, enfim. A grande maioria para você hoje, que 80%, em torno de 80% da produção nacional hoje está por offload. Ok, perfeito.
Diz-me uma coisa, nós vamos aqui olhar para os fatores que vão determinar o descomissionamento de um campo ou não, e penso que o que nós nos centramos é a economicidade do ativo, né? Se já não é economicamente viável produzir, então ele pode entrar em descomissionamento. Mas tu tocaste aqui num ponto que é importante, que é uma regulação, né? Que vocês têm, que 2 anos antes da data do descomissionamento, vocês colocam à disposição de quem quer continuar a fazer essa Oferta permanente. Atividade. Porque pode ser também que isso que se dá, às vezes o contrato, existe o término do contrato de exploração, que é um dos fatores que pode levar a descomissionamento, e existe o outro, que é o facto do campo não ser economicamente viável e a empresa que estiver a operar achar que já não deve continuar e quer passar restituir o campo para o Estado, nesse caso, né? Nós falamos para o Estado, e aí nós colocamos permanentemente. Mas tu achas que, por exemplo, e eu olho muito para aqui, para países como nós, que, por exemplo, o papel da Companhia Petrolífera Nacional é muito reduzido, ou seja, a nossa capacidade de receber campos para nós próprios operarmos é muito reduzida. Tu achas, em que momento, como é que nós podemos lidar com essa situação, por exemplo, quando um campo não é economicamente viável e a companhia que estiver a operar pretende fazer o descomissionamento? Como é que nós podemos, assim de forma breve, né, explicar como é que nós podemos alimentar a entrada de uma ou outra empresa para poder dar o segmento à exploração ao invés de descomissionar? Transparência. Acho que a primeira coisa é transparência. Quando se digo transparência, foi feito o EVTE pela operadora atual e ela, nos moldes de custos que ela tem, certo? Ceteris paribus, tudo mais constante, com os custos que ela tem versus a produção, ela não consegue mais tirar a rentabilidade daquele campo. Então, com transparência, via uma agência de petróleo ativa, você coloca esse campo, e o Brasil aprendeu muito e pode trocar muito com Angola nisso. Você coloca esse campo em oferta permanente, e eu garanto a você o seguinte: dificilmente, salvo se o campo realmente estiver totalmente depletado, se já passou dessa fase, está totalmente depletado, dificilmente não aparecerá um operador independente, um menor, nós temos Shell, você falou Shell, Exxon, com um porte menor, mas com muita capacidade e sabendo operar em campos maduros. Patrício, eu diria para você que dificilmente hoje, uma empresa como essas que você citou, que nós citamos aqui uma IOC, se chegar um momento de descomissionar, se a gente tiver de preencher esse EVTE, que aqui no Brasil a gente chamou de EJD, Estudo de Justificativa de Projeto para descomissionamento, dificilmente esse campo não terá ainda uma possibilidade de extensão de sua vida útil como operadora menor. Nem que, veja bem, aí entra, nem que vocês tenham de fazer algum tipo de reforma tributária, redução de royalty, que vocês possam ajudar essas independentes a trabalhar. Porque, veja bem, uma coisa é você ter um royalty menor, ou um royalty zero, ou royalty negativo, como já acontece em algum lugar do mundo, para ajudar o descomissionamento, mas ter uma operadora qualquer que seja, gerando contrato, emprego e renda. Muito importante. Eu tenho aqui uma questão do Nuno Rosa, e está muito ligada a isso que tu acabaste de falar. De que forma as pequenas e médias empresas podem ser integradas no negócio de descomissionamento e abandono de infraestruturas? Bom, eu tenho a impressão que o Nuno Rosa, boa tarde, você deve estar falando do Brasil. Bom, se você estiver falando do Brasil, acredito que isso pode ser extrapolado, pelo que eu vi lá em Aberdeen, enfim. Bom, mas falando do Brasil é o seguinte, vamos lá. Nós temos um negócio da plataforma fixa. As fixas, o que haverá, Nuno, será uma licitação. O que eu chamo disso, de licitação? A Petrobras, que é a maior hoje, que é quem tem, daqui a pouco será a Equinor, mas se espera que mais daqui a uns 20 anos, a Petrobras ela vai licitar no modelo EPRD, Engenharia, Preparação, Remoção e Descarte. Ou seja, é um turnkey. Ela licita nessa modalidade EPRD e irá para lá um consórcio, que nem tem uma empresa no mundo sozinha que consiga fazer esse descomissionamento, um consórcio. Esse consórcio terá habilidades ou ambientais, jurídicas, tributárias, a parte de
manutenção da própria plataforma, corte, descarte, etc, etc. Como as pequenas? Você está falando das pequenas e médias empresas, né? Normalmente, as pequenas e médias empresas fornecem pequenos bens e serviços. Vamos falar desde trapo, a rádio de comunicação, algum cadeireiro. Essas pequenas e médias empresas só têm um jeito, Nuno, eu falei isso outro dia: aprender, estudar, estar por dentro do que vai acontecer. Quem são os consórcios que podem competir e vencer uma licitação dessa? E vocês estarem aptos a participar, a sempre estarem apresentando suas licitações, os seus negócios e os seus serviços, isso se for de uma maneira independente. Mas eu acredito que de maneira independente será muito mais difícil. É por isso que eu acredito nas grandes associações, nas grandes redes de negócio, mas redes ativas também, redes que conheçam do negócio e que, junto com essas grandes empresas que vão fazer o trabalho, consiga vender os seus associados de uma maneira tal que esses associados consigam prestar esse tipo de serviço. Porque, de maneira independente, fica muito difícil de você chegar lá. O outro fomento também que pode ser dado, conteúdo local, como o Patrício falou há pouco, seria uma própria interseção da Agência Nacional de Petróleo junto às grandes empresas, fazendo com que haja essa conexão com as pequenas. E aí nós temos Fijan, Sebrae, mas hoje no que eu vejo é que há uma grande desconexão. As empresas pequenas e médias não conhecem as oportunidades, não conhecem o que vem por aí, e há essa desconexão, digamos, de novo, com Fijan e tudo mais, de maneira que consiga fazer essa grande integração. Eu não vejo outro jeito. Bem, Mauro, olha, só uma palavrinha para os nossos acompanhantes, né, os nossos convidados. Nós temos aqui uma combinação de 100 pessoas entre o Zoom e o Facebook. Tem muita gente que está a acompanhar aqui a nossa conversa, mas temos gente da Angola e do Brasil, e as perguntas que estão a ser feitas são muito ligadas à atividade petrolífera dos dois países. Eu gostaria que nos centrássemos no tema do abandono. Nós possivelmente vamos fazer um fórum para falar sobre a indústria petrolífera, a atividade petrolífera dos países, com a Universidade Federal de São Paulo. Nós vamos anunciar depois a data, mas para hoje a questão é mesmo o fundo de abandono. Eu tenho aqui uma questão do Manuel Monteiro: como é que tem sido tratada a questão de norma, né, o material radioativo, no descomissionamento no Brasil? Você já tem alguma resolução para isso? O norme é a coisa mais fácil. Aí você vai dizer, mas que maluquice, como é que pode um resíduo atômico, porque o norme, categoria 2, é um resíduo atômico, nuclear. Por que ele é mais fácil? Primeiro que ele é regulado por um cara no país, o CNEM, a CNEM. E acredito que aí também você deva ter uma correlação da CNEM, tá? Que é o órgão que regula essa parte de energia atômica, e que diz o seguinte: o norme categoria 2, Patrício, não tem tratamento em nenhum lugar do mundo. Você não consegue tirar dele a sua característica de um resíduo atômico. Então, uma vez descoberto na plataforma, e ele pode estar desde os tubos de produção até linhas de topside, vasos, válvulas, etc. Esse resíduo ele é embalado em containers específicos, ele é desembarcado de uma forma também cautelosa, tem todo o processo para você desembarcar, e ele vai ficar armazenado em lugares protegidos, conforme a regulação diz, a resolução da CNEM diz, ad eternum. Ele hoje é responsabilidade da operadora. Está havendo cessão de contrato. Se aí também em Angola, em qualquer lugar do mundo houver uma cessão de contrato, a operadora que descomissionar o campo ou a operadora que continuar operando e tiver esse norma, ela é responsável por esse resíduo até o momento em que ela ou fecha as portas, e aí será o Estado que será responsável, ou até o momento em que ela passe isso para alguém. Mas a responsabilidade é da operadora. Não tem outra responsabilidade. Vocês aí no Brasil já têm tido muita atividade de abandono? Não. Nós vamos começar agora. Agora, no dia 9 de julho, nós vamos ter P12, P15 e P7, que serão leiloadas, são 3 SS que serão leiloadas. Temos a plataforma de cação A, B e C,
que são as primeiras fixas. Essas plataformas fixas, elas foram licitadas no final de 2018, houve um vencedor, foi desclassificado e hoje já está um terceiro vencedor, que está esperando o defeso das tartarugas acabar para ele começar a descomissionar. Então, fixas será a nossa primeira grande experiência. Muito bom, muito importante. Nós aqui temos a noção, e eu acho que é a noção básica daquilo que é o abandono, que chega à fase de término de produção petrolífera, remover todas as instalações que foram usadas para produzir petróleo e restituir o estado anterior, né? Estamos a falar tanto da remoção de toda a infraestrutura, mas também manter a condição mínima para a vida marinha, né? Retirando tudo aquilo que é impacto ambiental ou negativo que advém da atividade petrolífera. Vocês esperam alcançar isso? É 100% no Brasil? Qual é a porcentagem que vocês pensam aí? O que surgiu agora com a nova resolução? Surgiu o que a gente chama de análise multicritério, ou comparative assessment, como você deve conhecer, que rebateu para cada análise multicritério. Essa análise multicritério ela vai avaliar, baseado nesses 5 multicritérios, econômico, social, econômico e ambiental, ela vai avaliar esses critérios e, baseado nessa análise, é que ela vai determinar como será a remoção. E a análise multicritério só vai servir para linhas e equipamentos submarinos. Por quê? Poço é muito simples. Eu entro com a sonda, atendo um regulamento específico que tem no Brasil, que é o SGIP, abandono o poço, tampão, 3, 2 tampões, seja o que for, e daí para frente é só monitorar. Acabou. Topside, né? Se for móvel, desconecta o riser, deixa o riser ser para o fundo do mar, joga a cabesteira, leva ele embora. Fixa, vem com o barco, succiona em volta da perna, corta 3 metros do fundo do mar, tira a plataforma fixa e leva embora. Linhas e equipamentos submarinos. Teoricamente, como você disse, o ideal é que se reconstituísse o fundo do mar como ele era antes de eu chegar. Inclusive, o artigo 155 da nossa Constituição fala isso. Só tem um problema nisso tudo. O problema é que hoje pode ser muito menos danoso para o meio ambiente eu não remover do que remover. Existem manifolds hoje que são moradias que já se incorporaram ao meio ambiente e que, uma vez limpos, podem não trazer mais nenhum risco de vazamento, mas já se incorporaram à vida marinha. Existem linhas que, para eu retirar hoje, eu vou ter de arrastá-las, por exemplo, ou corro o risco sob rodolitos. Rodolito é uma forma de coral que existe no país, em alguns lugares do mundo também, que é o único cara que fixa o gás carbônico na água. Vocês terem uma ideia. Sem ele, não há vida. E ele, para ele crescer 2 metros, ele leva 10 anos. Então, muito lindo, tenho que reconstituir o perfil original diante do que eu coloquei, mas na prática será caso a caso, a depender de como eu vou fazer essa minha análise de multicritério e como o órgão ambiental vai recebê-la e vai me autorizar. Na prática vai ser... Mas, por exemplo, a ANP já tem consciência disso? Tu, como consultor para descomissionamento, tem falado sobre isso, que muitas das vezes não será possível restituir, porque nós temos depois a intervenção do Ministério do Ambiente, que vem e quer que tudo seja removido. Como é que é feita essa interseção entre o Ministério do Ambiente e a atividade petrolífera? Ela veio contraditória na sua resolução. Porque eu explico. Porque ela tem lá no seu capítulo 3, ela fala o seguinte, que o caso base você tem de retirar tudo, não será permitido ficar nada no fundo. Mas aí ela vem com outro capítulo e fala que para as solicitações de retirada será desenvolvida e atendida a análise multicritério. Ela cria uma exceção à regra. Por exemplo, é proibido aqui Recife de coral no Brasil, é proibido. Mas pode ser que por uma análise multicritério, por uma auditoria, uma consultoria muito bem embasada, se prove que seria melhor, que aquela unidade está no estado tão ruim, seria melhor se eu afundá-la em local apropriado para isso. E o órgão ambiental aceite. Então, o caso base, vou repetir, da 817/2020 eu tenho de retirar tudo e reconstituir o perfil original.
Mas a mesma 817 diz que, a depender da análise multicritério, né, pode ser que haja uma autorização para eu não recolher tudo. E é nisso que a gente está hoje. Há essa grande controvérsia jurídica vai começar a acontecer a partir de agora de P12, P15 e P7. Vamos ver como é que vai ser o comportamento da Petrobras. E vamos acompanhar isso para nós estarmos a nos preparar aqui em Angola e não cometer as mesmas, ou ter os mesmos problemas. Eu tenho uma pergunta aqui do Gerardo, do Facebook. O que justificou a criação do diploma 91/18? Esse é o diploma para o abandono das instalações petrolíferas em Angola. E quais as vantagens observadas até agora na sua aplicabilidade? Qual é a extensão da sua regulamentação, considerado o impacto ambiental em território angolano? Gerard, para responder à pergunta, a principal vantagem da legislação criada em Angola em 2018 foi o fato da criação da mesma, ou seja, nós até 2017 não tínhamos uma lei, né, que permitia às companhias fazerem o abandono, ou seja, as companhias, quando tivessem que fazer o abandono de um único poço, normalmente faziam de acordo às práticas dos países de origem. Hoje, e eu por acaso retratei essa questão no meu livro, que era um dos problemas que as companhias muito se debatiam em 2016, é quando chegava a fase do abandono de um único poço, ou dois ou três vários poços, não das instalações, não existia uma regulamentação para tal. Hoje em Angola já tem, e esse é o maior ganho da criação da lei. Agora, há outras questões, como por exemplo no Brasil, usa-se resoluções. Nós aqui em Angola não temos resoluções, normalmente criamos leis e depois, mas nós estamos a entrar nessa prática com a criação da agência. Nossa agência, como eu disse, tem menos de um ano, mas eu sei que vai caminhar muito para esse lado de criar muitas resoluções e guidelines para vários processos. Mauro, a pergunta que eu colocaria é, efetivamente, o abandono está simplesmente na retirada das instalações e voltar a restituir ao estado normal da área que foi explorada, ou dentro desse processo todo de abandono, de descomissionamento, há, de fato, uma nova indústria ou um novo negócio que está ligado a essa atividade? Ou é simplesmente tirar as instalações, ou existem negócios? Qual é o destino que é dado a esses equipamentos? Tem algum reaproveitamento? Tem algum valor econômico? Então, vamos lá. Móveis, de novo, tem que separar. Móveis, o cara que entrar no leilão e ganhar, ele tem duas alternativas. Ou fazer a manutenção dela e usá-la numa nova oportunidade, vai depender dele, ou ele vai levar para um porto, um estaleiro, por exemplo, o porto da Turquia, o porto do Brasil, e vai desmontar. E quando ele desmonta, né, ali o negócio está no entorno disso. Ele vai gerar sucata das mais diversas. Essas sucatas precisam ter alguém que compre, né, alguma siderúrgica, e que vai gerar todo o entorno dessa compra. As fixas, eu desmonto, levo para um determinado estaleiro. Você tem negócios desde o momento da licitação. É isso que as pessoas precisam entender, Patrícia. Porque para você participar de uma licitação, já tem a habilidade, você já precisa da habilidade de um cara que é contador, habilidade de um tributarista, habilidade de alguém que saiba rodar uma análise econômica, habilidade de quem conheça do negócio para conseguir colocar os insumos dentro do programa que vai rodar a análise econômica, que você conhece a expressão trash in, trash out, correto? Se entrar lixo, ali vai sair lixo e você tende a ter um preço muito alto, perder, ter um preço muito baixo, entrar e ter prejuízo. Já temos essas habilidades. Você tem que ter a habilidade de um advogado para você conhecer do ambiente, aquele ambiente, o que pode acontecer, tem reperto, não tem reperto. Você tem a habilidade do cara que é o estrategista em termos de estrutura, o engenheiro de estrutura, o engenheiro naval, como a gente chama, que tem que analisar a estrutura daquele cara. Então, eu tenho que cortar, eu posso içar com o olhar, o que eu posso fazer? Você precisa do engenheiro mecânico, você precisa de caldeireiros para corte, você precisa de soldador, você precisa de eletricista para você inertizar plantas, mecânico, instrumentista para você inertizar. Você pode retirar, analisar os equipamentos que estão ali, ver se aqueles equipamentos podem ser vendidos. Estou falando tudo de habilidade. Estou falando tudo de negócio que rodam. Quando você para a plataforma, quando você vai descomissioná-la, digamos uma fixa, você tem que botar energia, precisa de cara que venda gerador,
cara que venda insuflador de ar, alguém que entenda do negócio de SMS, segurança, meio ambiente, saúde, da segurança do trabalhador que vai embarcar para poder desmontar, o cara que entenda da legislação, a legislação ambiental no Brasil é riquíssima. Se o cara for amador, tinha um maestro no Brasil, eu gosto muito dessa expressão, maestro Tom Jobim, você já ouviu falar em Tom Jobim? O maestro Tom Jobim, ele disse uma frase que ficou marcada no Brasil, depois foi até modificada. O Brasil não é para principiantes. Depois transformaram essa frase, o Brasil não é para amadores. E ele está certíssimo. Então, o meio ambiente brasileiro não é para principiantes, precisa de gente que entenda disso tudo. Depois, você precisa ter os barcos que vão transportar lixo, norme, sucata oleosa, sucata ferrosa da plataforma à terra. Você precisa ter os portos e estaleiros, transporte terrestre, carretas, etc. Você precisa ter os portos, os estaleiros que vão armazenar, que vão limpar, que vão descartar e que vão vender a sucata. Pelo menos 30 habilidades distintas eu mapeio no negócio de descomissionamento. Aí eu pergunto, quem sabe isso tudo? Olha, aqui fizeste uma analogia muito importante e tu acabaste de dizer, e me corrija se eu estou errado, é que na atividade de descomissionamento há abertura para enormes negócios. Entrada, primeiro, mais empregos, porque vão ter pessoas que vão trabalhar, e depois prestação de serviço de empresas e nessas todas as vertentes. Né? Então, quer dizer que é abertura para uma nova oportunidade de negócio. E eu vi aí alguns comentários teus no Brasil que eu estava acompanhando, que você prevê mais ou menos aí no Brasil movimentar cerca de 25 bilhões, é isso? 26 bilhões. O que acontece? As empresas de petróleo, elas oferecem todo ano, por volta de julho a setembro, o que a gente chama de PAT, Plano Anual de Trabalho. Nesse Plano Anual de Trabalho, as empresas têm que colocar o que elas vão fazer no ano seguinte, nos próximos anos, no quinquênio. O somatório de verbas no Plano Anual de Trabalho dessas empresas, e majoritariamente a Petrobras, tá, Patrícia? Soma 26 bilhões de reais entre 2020 e 2024, para os próximos 5 anos. 26 bilhões de reais, Patrícia, nos colocam em terceiro lugar no mundo no negócio de descomissionamento. A gente só perde para o Golfo do México, que tem 1.000 plataformas, e perde só para o Mar do Norte, que tem mais 1.000. Nós temos 160. Com 160, nos próximos 5 anos, em termos de valores, nós seremos o terceiro no mundo de descomissionamento. Pergunto de novo, quem conhece essas oportunidades? Então, você aí, tem que começar a falar mais sobre isso para a gente conseguir ver. Mas me diz, quais são as empresas, nesse caso, que devem fazer o descomissionamento? Pode ser qualquer empresa? Os consórcios. O que vai acontecer, por exemplo, houve 8 consórcios distintos que participaram da licitação de cação. E consórcio entre empresas nacionais e, obviamente, empresas com muito expertise que fez no Mar do Norte e que fez no Golfo do México. Então, são consórcios. Mas aí, cara, para a gente não fazer, o que a gente diz, propaganda de ninguém, mas você tem Saipem, você tem Edson Schwest, você tem Oceaniric com seus barcos, né? Vocês têm as grandes empresas de consultoria, Endeavor, vai por aí. Mas os consórcios é que vão mandar. E como é que esses consórcios vão se arranjar? Eu mesmo, na licitação de cação, eu ajudei a 3 consórcios distintos a se montarem. Precisa do cara que é o dono do estaleiro, o cara que é o dono do porto, o cara precisa ter o selo verde, licenciamento ambiental, precisa entender o que é. Pergunta, por exemplo, se a gente perguntar aqui para a nossa auditoria, para a nossa audição, quem aqui conhece a Convenção de Hong Kong e por que ela é importante para os nossos estaleiros? Boa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós já estamos por cima da hora, combinamos avançar até 15 minutos mais, então temos cerca de 7 minutos que vamos reservar para as perguntas. E a primeira pergunta, e uma das perguntas que tem sido questão de debate cá em Angola, está ligada ao fundamento do fundo do abandono, ou seja, cria-se um fundo para fazer a provisão do abandono. Nós aqui em Angola já tivemos alguma experiência não muito boa, né? E normalmente, de acordo com aquilo que é academicamente e tecnicamente que é experienciado nos países com maiores níveis de produção, como fala no Mar do Norte e nos Estados Unidos, é o fato de se criar uma provisão do abandono para quando se chega o momento de fazer o descomissionamento não haja falta de dinheiro, né? Então, como é que vocês aí no Brasil têm feito? Nós aqui em Angola já criamos fundos de abandonos, e nós chamamos fundos de abandonos, que é uma escrow account,
que normalmente é colocado o valor ao longo da vida útil do campo e depois esse valor é retirado. Na verdade, nós ainda não chegamos a esse ponto, porque ainda não estamos a fazer nenhum abandono, também ainda não estamos na fase em que o Brasil está agora de iniciar agora, mas como é que vocês lidam com essa questão do provisionamento de dinheiro para fazer o abandono das instalações petrolíferas? Até recentemente, eu estou trabalhando nisso junto com um grupo dentro do Instituto Brasileiro de Petróleo e a ANP. Até recentemente, nós não tínhamos uma regulação específica para descomissionamento. Criamos uma agora. Essa resolução ela está em consulta prévia. Sugiro a nossa pessoal que está nos ouvindo agora, os nossos ouvintes, né, que esse pessoal procure saber, está em consulta prévia no site da ANP, que é a nova regulação, nova resolução que vai tratar de garantias para descomissionamento. O que nós chamamos no Brasil em termos de garantia? Eram garantias usadas pelo programa exploratório mínimo e pelo plano de trabalho inicial quando alguém comprava uma área. E quais eram elas? Calção em dinheiro, seguro-garantia, carta de crédito e penhor em óleo. Nós não tínhamos a escrow account, ela não aparecia. O que essa nova resolução traz, então? E ela deve ir à consulta pública, Patrícia? Eu acredito que no próximo mês. Tá? Hoje, inclusive, eu fiz uma apresentação sobre ela. Tá? Podemos até marcar uma outra que eu possa apresentar mais em detalhes. Nós temos hoje, então, o que vem na resolução: seguro-garantia, o seguro comum, carta de crédito, o penhor e óleo. Surge o fundo de provisionamento, que é a escrow account, tá legal? Vai surgir o fundo de provisionamento, e com um avanço, você não tem ideia do tamanho do avanço, o Banco Central Brasileiro está regulando e vai aceitar que esse fundo de provisionamento seja feito em dólar. Uma conquista fantástica para o Brasil. Surge a garantia corporativa, ou a PCG, ou a Parent Company Guarantee, tá legal? Ou seja, uma empresa internacional esteja no Brasil operando, pode ter a sua garantia na sua principal holding, ou seja, na França, Estados Unidos, seja o que for, no balanço deles, a garantia corporativa, e surge um título executivo extrajudicial. O título executivo extrajudicial, mal comparando, ele é uma nota promissória. Uma nota promissória que a empresa assina, mas lembrando, a Parent Company e o título executivo extrajudicial não pode exceder ou 10% do patrimônio líquido, a depender da nota da empresa, se ela for AA somente, ou AA+, só 10%, e se ela for AAA ou AAA+, ela pode até ser até 25% do seu patrimônio líquido. Então, hoje está assim, é assim que vai ser constituído. Todas as empresas terão de constituir um tipo de garantia corporativa dessa, para descomissionamento, até um ano, olha só que legal, até um ano depois da publicação da resolução, só que quem comprar agora tem que constituir agora. A partir do 16º leilão, que é todas aquelas que eu falei para você agora, são obrigadas a constituir independente da publicação da resolução ou não. Então, avançamos, mas avançamos muito. Ainda há muito a se fazer na consulta pública, mas deu um salto qualitativo fantástico. Sim, aqui em Angola nós também, de facto, essa questão do fundiamento do abandono foi uma questão que avançamos muito, mas principalmente nós aprendemos pela a experiência negativa que tivemos no passado, e hoje essa questão do abandono já está basicamente garantida. O que é feito? O dinheiro é colocado numa conta escrow nos bancos estrangeiros, né, na América, por exemplo, e também os juros vai rendendo valores novamente para a conta para reduzir o custo com o abandono. Então, essa é uma questão muito positiva que nós conseguimos colocar na nossa lei cá em Angola. Infelizmente, eu não tenho a certeza se é possível, mas eu creio que a nossa lei vetou a possibilidade dessas contas estarem sobre tutorial ou sobre a responsabilidade da Major, mas na sua holding principal, no país de origem, mas é dedicada simplesmente para Angola. Aqui nós fomos um bocadinho mais diretos, é dedicar as contas escrow só para a atividade petrolífera em Angola, independentemente da empresa ter uma holding ou não. Um outro ponto que eu queria também questionar é a questão dos tamponamentos. Nós tivemos essa questão de erros de tamponamentos, por exemplo, nos Estados Unidos, e nós vimos o problema que nós tivemos com as empresas aí quando foi mal tamponado. E nós aqui em Angola, por exemplo, na nossa lei de abandono, nós já usamos o tamponamento triplo. E como é que vocês fazem aí no Brasil? Como é que está o tamponamento? Nós temos um regulamento fantástico, nós temos o regulamento de 2002, ele foi substituído por um de 2016, que é o 46, que é o SGIP, Sistema de Gerenciamento e Intervenção em Poços. É caso a caso.
De novo, o cara faz o memorial descritivo do poço, a empresa faz o memorial descritivo de poço, baseado no SGP, e apresenta para a ANP, e a ANP aprova ou não. Mas nós temos casos já tivemos casos, dependendo do tipo de poço, como é que ele está, de um tampão somente, mas a prática é realmente entre 2 ou 3 tampões, por exemplo, e mais o principal, o monitoramento desse poço. Eu diria para você que se tem uma coisa avançada no Brasil, eu diria para você que o Brasil pode, inclusive, exportar para quem precisar, é a prática de abandono temporário ou permanente de poços. Está muito bem regulado e vem sendo muito bem atendido, tanto que não lembro de nenhum problema com poço em função de ter sido tamponado de uma maneira equivocada. Ok, perfeito. Acho que essa é uma questão que nós vamos depois ter que trabalhar juntos na questão da regulamentação. Tem aqui uma pergunta do Manuel Monteiro, já indo para as perguntas. A lei de abandono no Brasil permite a criação de recifes artificiais? Não. Não permite. Não permite. Ok. Tem uma outra questão. Tu falaste do arrasto das infraestruturas, todo o metal. Vocês têm alguma ligação com a indústria metalúrgica que vai fazer o link das infraestruturas que vão ser desmanteladas e com a indústria metalúrgica ou siderúrgica aí no Brasil? Existe sim, já existe um link, já existe 3 ou 4, não vou ficar falando o nome delas aqui, que eu não as represento, não tenho nem o direito de dizer o nome delas aqui, mas existem 3, 4. Existem 4 siderúrgicas que estão altamente interessadas, mas aí, rapaz, aí você me perdeu uma catarse, até um desabafo. Estão interessados, mas você não vê um movimento deles no sentido de entender do mercado, de aprender e, pior, de influenciar o mercado. Eu não vejo esse movimento. Então, estão passivos. E quem é passivo, aí é difícil, né? É difícil. Então, você como consultor, tu vês aí a possibilidade de exportar caso Total. o Brasil vai ser exportado, né? Então, você defende o posicionamento de que o descomissionamento é uma indústria dentro da indústria de petróleo e gás? Sim. Não tenho dúvida disso. Concordo plenamente, principalmente pelo que eu disse no início, que não é uma engenharia reversa. Ok. Eu tenho aqui uma pergunta do Renato Azevedo. Os contratos de partilha de produção em Angola não têm provisão do fundo de abandono? Tem. Hoje já temos a Lei 91/18, que prevê a provisão de fundos em Angola. Tem aqui uma outra questão que é: o Zu Adário pergunta se existe a possibilidade de abandono temporário de equipamentos no fundo do mar para posterior remoção. Veja bem, não é nem abandono temporário. Esses equipamentos eles vão ficar lá à medida em que o PDI está sendo aprovado e analisado pela Agência Nacional de Petróleo, pela Marinha, pela ANP e pelo IBAMA agora. Então, a gente nem caracteriza isso como um abandono temporário. Ele está lá, no seu local, aguardando a definição, se ele será retirado ou se ele vai ficar lá definitivamente. Ok, perfeito. Diz-me uma coisa, Alexandre. Qual é o papel da agência, ou qual é tu achas o papel do regulador na questão do descomissionamento? Qual deve ser o posicionamento do regulador? Tá bom. Só lembrando que o Alexandre é outro amigo seu. Hoje aqui o seu amigo é o Mauro. Mauro, desculpa. E ele está aqui também a nos acompanhar, mas vai lá. Então, qual deve ser o papel do regulador? O papel do regulador, para mim, é a coisa assim, mais óbvia e importante. E no Brasil, a Agência Nacional de Petróleo, o IBAMA e a Marinha, eles são firmes, fortes e presentes, tanto agora com comissionamento e produção, e como se mostraram presentes agora na elaboração dessa nova resolução, e não tenho dúvida, vão estar presentes durante a execução do projeto de descomissionamento. Ok. Qual tu achas que são as desvantagens de investir o dinheiro da provisão do abandono na dívida pública ou na dívida soberana do país? Bom, vamos lá. A escrow account, tá? Ou fundo de provisionamento. Ele tem vantagens e desvantagens. Eu gosto de começar sempre pelas desvantagens. A desvantagem é a seguinte:
se ele não puder ser retirado para e passo a execução de descomissionamento, e eu explico. Eu estou há 25 anos operando um campo, ok? Então, já estou no tenho um campo há 25 anos, estou no 15º ano, então eu já provisionei 15 anos, ok? Mas eu vou começar a abandonar poços. Então, eu deveria ter o direito, quero ter o direito de ir lá e solicitar essa verba relativa ao abandono de poços para eu poder fazer meu abandono. A regulação diz o seguinte: primeiro você gasta, primeiro você faz, e depois eu te reembolso baseado. Tá. Então, o que acontece com isso? Se o cara não fizer um abandono para e passo, se ele for fazer um abandono total, ele vai gastar 2 vezes. Ele vai ter que ter um valor provisionado para ele na conta, que ele vem provisionando, e um novo dinheiro para ele ir lá gastar, para só depois ele ter a devolução. Isso, para pequenas empresas, isso é muito complicado. Tá? Agora, do ponto de vista da vantagem para o governo, certo? Para o país em si, Sim. é óbvio que ele é um hedge, ele é uma defesa, porque uma empresa dessa que está operando pode, a qualquer momento, tivemos uma crise agora, onde nós tivemos um hedge negativo, né? Não tivemos o valor negativo no WTI americano, nós chegamos a 18. Muitas empresas hibernaram plataformas, mas e se, em vez de hibernar, elas decretassem falência e não tivesse o fundo de provisionamento? A quem caberia? 1, descomissionar. 2, com que verba? Então, ele tem vantagem e desvantagem, mas é por isso que eu digo que nós avançamos muito quando nós criamos esses outros critérios. São critérios que vão permitir que as independentes trabalhem, mas que dê uma segurança jurídica para o país no momento de um descomissionamento extemporâneo ou por uma falha da empresa operadora. Entendeu, Patrício? Não, você tocou aqui na questão primordial e na principal. Nós devemos, a divisão daquilo que é o benefício do Estado e das companhias é totalmente diferente, a visão dos dois é totalmente diferente. Eu já tive em discussões que, por exemplo, as companhias, o maior receio é esse, é que quando eles precisarem do dinheiro para fazer o abandono, o dinheiro não estará aí disponível. Então, há necessidade de fazer isso, eu acho que concordo também consigo. Eu tenho aqui uma última pergunta do Nuno, tenho mais 2 perguntas, as últimas. A atividade de descomissionamento no Brasil é gerida e regulamentada pela ANP ou por um outro órgão independente? ANP, Marinha e IBAMA, que regulamentaram a 817 de 2020. Mas não se engane, nós temos os órgãos municipais ambientais, nós temos os órgãos estaduais ambientais, e eu citei a CNEM, lembra do CNEM? Que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, tem a CNEM que legisla sobre o NOR. Então, por isso que eu disse, não é para amadores nem principiantes, mas a principal regulação é a ANP, Marinha e IBAMA. Perfeito. E tem uma outra pergunta, a última, é do Manuel Monteiro. A que profundidade os equipamentos SAT-C podem ser abandonados no local? Não é um problema de profundidade, é um problema da biota marinha. É o que tiver lá embaixo. Que tipo de autorizações de análise multicritério a operadora vai poder levar para o órgão ambiental para ele decidir, eu deixo lá embaixo ou eu retiro. Então, é um problema, não é a profundidade que vai determinar, é como você montou o teu projeto de descomissionamento e que efeitos nocivos ou benéficos, né, você vai trazer para a vida marinha em função de tirar ou manter. É só isso. Bem, olha, Mauro, novamente. Olha, foi um prazer ter aqui e eu vou ficar com a deixa do Ivan Lima. Destre, como os 2 países podem colaborar com troca de conhecimento? E isso é exatamente aquilo que nós falamos, e um dos pontos que deixamos já aqui avançar é a questão daquilo que nós tratamos da regulamentação do descomissionamento. Vamos trabalhar junto nessa questão. E fazer proposta tanto de um governamental e tanto para as companhias, tanto de um lado para o outro. Vamos trabalhar fortemente na questão do descomissionamento e também já acordamos a elaboração de um curso sobre o descomissionamento, né? Vamos ver nos próximos 2 meses o curso de descomissionamento que vamos já providenciar
e pode ser tanto para Angola como para o Brasil. Vamos fazer um curso internacional, mas as turmas com 10 pessoas no máximo. E como tu pudeste ver, há muito interesse sobre essa questão do descomissionamento cá em Angola. Então, vamos preparar uma ação formativa internacional, tanto para estudantes do Brasil, Angola, também vou mandar para Moçambique, que é um país que está a começar agora a indústria de petróleo e gás, mas também tem a língua portuguesa como a língua oficial do país. Mauro, eu iria deixar o ponto do Ivan do seu lado também. Como os dois países podem colaborar com a troca de conhecimento? Eu acho não existe. Deparando. O que é deparando? Você tem a 91 de 18. Eu tenho esse 17 de 2020. Vamos deparar? Vamos fazer um depara? Vamos analisar as duas lado a lado, a depender da característica de cada país, vamos ver o que cada uma pode trazer para a outra. Você tem uma de garantia financeira, eu tenho uma recém-criada. Eu acho que é assim que funciona. Vamos pegar o SGIP, que é o regulamento de posse, vamos pegar o regulamento de duto submarino com o SGSS, vamos ver que legislações tem no Brasil, vamos ver que legislações tem na Angola, e vamos fazer um depara para isso. Eu acredito que você, como PetroAngola, para você não ser como as siderúrgicas no Brasil que eu citei, que estão passivas, acho que você ativamente tem força para poder chegar no governo angolano e propor um trabalho desse tipo. Porque eu acho que nós temos tudo a aprender uns com os outros. Você estaria disponível? Tu já estiveste cá em Angola alguma vez? Ainda. Não tive em Angola, não, mas se vocês me colocarem no avião e me botarem para aí, eu vou. Tendo uma academia com supino de 100 quilos para eu pegar no final do dia, está ótimo. Não, tu estás convidado, tu sabes, nós vamos estar aqui a tratar vários assuntos. Pena que estamos agora diante dessa questão da pandemia, mas é claro, nós temos muitos assuntos para tratar e tem muitos lados que nós podemos, desde a gestão de ativos, que nós não falamos aqui, que é uma das tuas especialidades, não falamos de gestão de ativos que eu gosto tanto. E a questão do descomissionamento. A parte boa hoje, e com a globalização, é que nós podemos aprender com os erros de outros países e nós evitarmos a cometer novamente. Já não há necessidade de que aquelas gaps que nós encontramos numa realidade possa acontecer na outra, quando as pessoas já podem livre, espontaneamente se comunicar e trocar experiência. Eu acho que esse é o ponto mais alto sobre isso. Eu queria saber se você também tem uma palavrinha a falar e com a linha disso que eu acabei de dizer, sobre nós que vamos começar também a atividade de descomissionamento. Quais são os pontos que tu achas que nós devemos olhar para garantir que nós façamos a atividade da melhor forma possível? Nós passamos agora por um processo, e por obra divina, eu estava presente nos dois processos, tanto da resolução para garantia de descomissionamento, como para a resolução de descomissionamento em si. Eu participei de todo o processo, analisei, propus, apresentei na consulta pública, e teve uma coisa que foi assim fundamental. Nós deparamos, a expressão é essa, nós pegamos o que tinha no Canadá, no Irã, no Egito, no Golfo do México, no Mar do Norte, em UK, pegamos as melhores práticas desses caras, como é que eram as resoluções lá, analisamos, vimos as características brasileiras e compusemos a nossa resolução, as nossas duas resoluções. Você viu que pegamos resoluções que tinha Scrum Account, basicamente só existia PCG e Scrum Account. Você tem uma ideia? Quando nós começamos a trabalhar no Brasil, o órgão regulador, quando a gente falava em PCG, batia na mesa e levantava, não queria nem ouvir. Hoje, ela é uma das principais, é a PCG. Então, estudando como é que os outros funcionam, aprendendo com os erros deles, tentando criar a nossa, e vamos ver como é que a nossa funciona. Eu acho que isso, Angola pode aprender com o Brasil, que aprendeu com os outros, e nós podemos aprender muito com o que Angola está fazendo aí também. Eu acho que, por isso que eu digo, a palavra seria, vamos trabalhar juntos, vamos estudar, e vamos tentar ver se os dois governos querem fazer isso, para a gente poder fazer isso juntos. É claro, Mauro, nós já demos aqui o primeiro passo, que foi trazer o tema na mesa. O tema é muito interessante, o tema movimenta bilhões de dólares, o tema inclui várias atividades no setor petrolífero, garante emprego, garante abertura de novos negócios, novas oportunidades, entradas de pequenas e médias empresas e faz com que a economia movimente. Acho que é muito importante. Eu acho que há uma maior abertura aqui em Angola para tratar assuntos, para fazer a apresentação de projetos de regulamentação, e a regulamentação, de facto, é uma das questões que eu tenho estado muito a pegue agora,
e nós vamos com certeza trabalhar na questão de regulamentação de várias coisas e fazer várias propostas, fazer vários trabalhos juntos. Tenho que novamente lhe agradecer. O pessoal da Angola agradece e manda cumprimentos para o pessoal do Brasil. Eu sei que o pessoal do Brasil também está mandando cumprimentos. Nunca recebi tantas mensagens de brasileiros como eu recebi para esse nosso talk. Então, nós vamos ficar aqui com o compromisso de, primeiro, trabalhar na regulamentação. Segundo, criar o curso, que é para já, né? O curso é para já. E terceiro, arranjar um outro momento para falarmos sobre a gestão de ativos e também para nós falarmos aqui sobre a indústria petrolífera dos dois países. Aí eu vou trazer mais convidados, podemos ser 4 ou 5 pessoas da Angola e 4 ou 5 pessoas do Brasil. Num sábado, vamos falar mais abertamente sobre a indústria petrolífera angolana e brasileira. Mauro, muito obrigado. Eu que agradeço aí o seu convite, foi um prazer falar para vocês. Espero que tenha sido útil, né? Porque se não foi útil, não serviu de nada. Então, foi nesse... Não, foi muito. Nós podemos aqui, e eu pessoalmente, fora aquilo que nós já temos abordado sobre o abandono, mas podemos aqui elucidar as pessoas de como é que se cria uma outra indústria dentro da indústria petrolífera. Ou seja, de fato, o abandono é uma indústria dentro do setor e nós temos que trabalhar de formas a potenciar e a se beneficiar o máximo dessa indústria. Os nossos convidados, muito obrigado. Continuação de uma boa noite cá em Angola, no Brasil, continuação de uma boa tarde. Nós, no dia 18 de julho, daqui a 2 semanas, nós vamos estar a falar sobre, vamos ter um debate no sábado, às 17 horas, que vamos falar sobre o processo de licitação dos blocos onshore, que é a primeira vez que vai se licitar blocos onshore. Vamos falar sobre desafios, oportunidades, nessas licitações, e vamos ter aqui presente o Nuno Rosa, um consultor internacional angolano de petróleo e gás. Vamos ter também Afonso Chipek, que é economista do setor petrolífero, e vamos ter 2 representantes da Agência Nacional de Petróleo e Gás de Angola. Mauro, também um assunto interessante para tu apreciares. Com Se certeza. não conseguires acompanhar a live, eu depois te mando a gravação via YouTube. Então, muito obrigado a todos e contamos com a vossa presença nos próximos fóruns. Boa tarde a todos. Foi um prazer. Até a próxima. Foi um prazer. Tchau. Tchau.